nosso registro. Então, só para que todos fiquem cientes da gravação. E antes da gente realmente ir para o início do evento, eu queria fugir um pouco do protocolo, até pedir licença à professora Carol, que é a nossa pró-reitora de pós-graduação, para pedir, né, em nome do nosso departamento, que todos façam uma corrente, não é uma oração, porque não depende da religião de cada um, mas uma força positiva de todo mundo para o professor Bruno Rafael, que é professor substituto do nosso departamento e que está na UTI em estado muito grave por conta do Covid. Então, queria dar um minutinho para que a gente emanasse bons sentimentos, boas emoções para o Bruno. É uma situação tão difícil, né, que todo mundo está passando, até para falar fica um pouco complicado. Mas vamos lá. Então, nós estamos aqui com a professora Carol Leandro, que é pró-reitora de pós-graduação da UFPE, que vai dar as boas-vindas e comentar um pouco sobre a importância desse evento e da internacionalização para os programas de pós-graduação de uma forma geral. Então, professora Carol, por favor. Obrigada, professor Sérgio, pelo convite. Realmente essa notícia tira a gente do prumo, né? Eu sinto muito pelo colega que está na UTI, mas ele vai se recuperar. Estamos torcendo para isso. E a gente sabe que a onda ainda não acabou, né, da pandemia. Então, isso serve também para a gente redobrar os cuidados, né, e seguir as orientações que, de fato, a Organização Mundial da Saúde tem preconizado e as demais secretarias de saúde, né? Então, assim, minha solidariedade ao colega que está hospitalizado agora. Eu gostaria de cumprimentar a todas e todos, né, na sala. Eu dei uma saidinha agora do nosso evento, o Sérgio sabe, mas desde o início eu fiz questão absoluta de estar aqui para cumprimentar, né, para parabenizar o professor Sérgio e toda a equipe da pós-graduação de hotelaria por estar trazendo esse evento aqui para a gente, né, para o UFPE, para o curso, né, mas principalmente para a gente discutir um ponto tão importante, né. Queria agradecer e cumprimentar a professora Lênia por estar aqui, né, prestigiando o nosso encontro. O professor Madison, que é o nosso diretor de Relações Internacionais, eu acho que já deve estar na sala também. O professor Madison, ele pode depois, Sérgio, também falar alguma coisa sobre a internacionalização. Eu acho que a UFPE está vivendo um momento histórico, né, a aproximação enorme da DRI com a ProPG, né, depois que a gente separou as pró-reitorias, né, de pesquisa e pós-graduação. Isso deu muita fluidez a todo o movimento de internacionalização nosso. E aí, a gente gostaria de começar falando, né, que uma das dimensões da nossa avaliação na quadrienal é a internacionalização. E a gente tem encontrado, né, com os coordenadores de programa, com os colegiados, para incentivar, né, esse processo de internacionalização, porque a gente entende que ele é interno, né, a instituição precisa liderar algumas ações, e isso vai repercutir, obviamente, no processo de avaliação nosso e no nosso crescimento, porque a gente entende também que, como instituição pública federal e uma das mais importantes do Brasil, a UFPE precisa estar também revendo sua política de aproximação com outros países, né? E uma área estratégica é a área de hotelaria e turismo. Eu diria assim que é fundamental a gente ter ações voltadas para a pesquisa, para o ensino, para a extensão, e no nosso caso, principalmente no sentido da pós-graduação, né? Aumentar o fluxo de alunos estrangeiros nos nossos programas, facilitar isso, e assim como mandar nossos estudantes realizar uma parte de sua pós-graduação fora do país. A gente está aí com o edital do PDSE, que é né, a ida de estudantes para fazer uma parte do doutorado no exterior.
A gente também tem, na nossa resolução nova, o Sérgio deve ter acompanhado um capítulo somente para internacionalização, isso foi importante, né? A gente tem um capítulo de autoavaliação e outro de internacionalização, que são as duas dimensões qualitativas, né, da CAPES para essa próxima avaliação. E também uma aproximação com o professor Madison, que é o nosso diretor de Relações Internacionais, no sentido de termos uma resolução de cotutela que dê muita fluidez ao processo. A nossa ideia é que os nossos doutorandos eles entrem no processo de cotutela de uma forma muito fluida, sem o estresse de se passar 3 meses aguardando os processos, etc. Então, essa parceria tem esse fruto importante, assim como a gente está publicando a instrução normativa para os programas receberem alunos estrangeiros. Então, foram 2 passos importantíssimos junto à pós-graduação e que aí, muito em breve, vocês já vão estar com esses documentos disponibilizados. Né? E, por último, assim, falar para vocês da importância, viu, Sérgio, de ter um evento internacional agora no finalzinho do ano, na quadrienal. Isso, com certeza, é fundamental para o programa. Né? Eu acredito que a gente tem aqui na sala alguns estudantes e é bom que eles acompanhem esse processo, né? Não somente os colegas docentes, mas todos os nossos discentes e técnicos, para, de fato, a gente ter um movimento institucional completo, né? que abranja discentes, corpo técnico e docentes. Então, eu estou torcendo muito, o Sérgio sabe, pelo programa, teve uma participação importante na Covid, né, Sérgio? A gente andou se encontrando para montar projetos, eu fico recebendo também, acompanhando, né, a produção de vocês junto aos hotéis, a discussão da universidade junto à retomada da economia. Então, assim, queria parabenizar o programa, né, no nome do professor Sérgio, a todos os demais do colegiado e desejar um evento de muito sucesso. Carol, muito obrigado pelas palavras e é importante destacar, né, que o programa está se esforçando, fazendo essas ações, mas sob a orientação também da Pró-Reitoria, então muito importante esse diálogo tão próximo que a gente tem tido, para que seja positivo para o programa, consequentemente para a instituição. É muito importante também a presença, né, dos discentes. A gente tem aqui na sala pessoas de outras instituições, de outros programas, de outros países. A gente ainda está com um número relativamente pequeno de participantes, porque a gente teve mais de 160 inscritos no evento, mas eu acho que as pessoas vão ou chegando aos poucos ou vão participar só de alguma das mesas, talvez não consigam ficar durante todo o período. Mas é um evento que para o PPH-TU é muito importante, né? Como eu falei, quando eu exemplifiquei aqui com a professora Lênia, a gente tem parcerias internacionais há bastante tempo. Na verdade, antes da criação do programa, que teve início em 2017, a gente já tinha, pelo Departamento de Hotelaria e Turismo e em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Administração, a gente já tinha bastante atividade de internacionalização, né? Temos professores que fizeram doutorado sanduíche, pós-doutorado, na Holanda, recebemos aqui professores de outras instituições de outros países também. Então, as ações de internacionalização surgiram antes da criação do programa até. E agora a gente está estruturando isso de uma forma melhor, né, fazendo parcerias com outras instituições também de outros países, porque nosso laço sempre foi muito forte com a Holanda, por conta de um projeto inicial, mas a gente está agora firmando um convênio com a universidade em Portugal. Na verdade, agora, 2 minutos antes de entrar aqui na reunião, a professora de lá, a professora Michele, estava falando comigo no WhatsApp, porque está tentando pegar a assinatura da carta de intenções para que a gente possa firmar esse convênio. Será mais um convênio para a UFPE, é claro que através do PPH-TU, mas que é para a UFPE, abre possibilidades aí para outros cursos e outros programas também. E aí a gente está tentando expandir isso, né? A gente tem já essa questão na Europa, que já tem algumas ações acontecendo, mas aí, aproveitando a presença do professor Salomão nos Estados Unidos, a gente está tentando também se aproximar, né, de instituições nos Estados Unidos, além de outras ações diversas que já vêm acontecendo. Então, a internacionalização, como a professora Carol colocou, é indispensável, é um dos itens que será avaliado pela CAPES ao final do quadriênio. E é importante a gente
ter vários tipos de ações, né? Então, às vezes, a gente pensa muito na publicação internacional. Claro que é muito importante que a gente estimula e que isso também venha acontecendo, mas a gente precisa estar mais junto, né, dessas instituições, desses pesquisadores estrangeiros. Então, é isso que a gente tem se esforçado, né? O colegiado tem trabalhado de uma forma muito intensa e numa parceria muito forte. Então, queria aqui agradecer, né, a todos os membros do colegiado e discentes também, né, que sempre são muito comprometidos e que sempre nos ajudam, né, em tudo que a gente precisa. Às vezes vem já com ideias que a gente não pensa e eles trazem para a gente. Então, isso tudo tem sido muito importante para nossa internacionalização. Também queria registrar aqui que há uma parceria muito grande com o próprio departamento, onde a gente tem a graduação em hotelaria e a graduação em turismo, né, e temos o programa de hotelaria e turismo. Então, são 3 cursos, 2 graduações e uma graduação, mas que a gente trabalha de forma muito integrada. Então, isso é muito importante também para as nossas ações, sejam elas de internacionalização ou quaisquer outras que sejam, né? Então, por exemplo, a professora Isabela, coordenadora do curso de turismo, está aqui presente, vai mediar a fala da professora Lênia. Nós fizemos no Dia Mundial do Turismo um evento em parceria, graduação e pós-graduação, que também foi um evento internacional, com a presença da professora Michele Marques, da Universidade Europeia de Lisboa, e também, para não me esquecer de registrar, né, a nossa bolsista da graduação, Raíssa, né, que ajudou bastante com os 2 eventos, toda a parte de diagramação, criação de site, inscrições. Então, muito obrigado a todos que se esforçaram aí para que a gente tivesse sucesso na realização do evento. Eu não sei se o professor Madison entrou, eu há pouco tinha olhado, ele não estava ainda na sala. Se ele estiver e quiser Acho que ele entrou e algumas caiu, palavras. Sérgio. Eu olhei quando você estava falando e não o vi. Foi, ele entrou e caiu, acho que é alguma coisa na internet. Eu só vou pedir licença, Sérgio, para retornar lá à sala. Claro, A gente está com o professor Bob Verheyen aqui claro. e eu estou dando a assistência, mas, como eu falei, não podia deixar de prestigiar o evento. Tá? Muito obrigado, Carol. Muito sucesso, viu, gente? Um grande abraço a todos. Obrigado e um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Bem, gente, como o professor Madison aparentemente não está aqui agora, se ele depois conseguir entrar novamente, a gente pode passar a palavra para ele, que também é muito importante, né? Como a professora Carol falou, ele é diretor de Relações Internacionais da universidade e aí também poderia dar algumas palavras sobre a importância desse evento e dessas ações que a gente vem desenvolvendo. Como ele não está presente, né, e a professora Lênia já está aqui presente conosco, acho que a gente já pode adiantar um pouco, né, a nossa programação e, de repente, já convidá-la e convidar junto a ela a professora Isabela Moraes. Né? A professora Isabela Moraes é a atual coordenadora do Bacharelado em Turismo aqui da UFPE, é professora permanente do nosso programa e vai mediar essa fala da professora Lênia. Né? Então, a professora Lênia é nossa parceira de longa data, né, Lênia? E ela é professora doutora na Universidade Erasmus, Roterdã, e tem, assim, bastante experiência, né, em diversas áreas, né, turismo de eventos, criativo, e tem uma contribuição muito grande a nos dar, pelo que a gente conhece de Lênia, né? Quem teve a oportunidade de ver o vídeo que ela fez para a divulgação do evento já teve um teaser, né? Aquele gostinho do que vem por aí. Então, todo mundo deve estar bastante ansioso e curioso para ouvir a fala de Lênia. Então, eu vou passar a palavra para a Isabela, para que ela possa conduzir os trabalhos. Agradeço imensamente a Lênia por estar aqui conosco e a todos que estão presentes, né, no evento. Que a gente tenha um dia de bastante discussão, de bastante aprendizagem. Então, muito obrigado, Lênia. E, Isabela, por favor, pode conduzir os trabalhos. Joia, obrigada, Sérgio. Bom dia, gente. O Sérgio já começou aqui, né, a falar um pouco sobre a nossa conversa, né, agora,
professora Lênia, e eu gostaria de destacar também os trabalhos que a professora Lênia desenvolve sobre a experiência do Carnaval no Brasil. Desde 2016 ela tem feito pesquisas, né, junto com a professora Carla. Eu acho que é importante destacar essas publicações da professora. Bom, professora, para começar, eu gostaria de destacar alguns dados, né, do Carnaval de Pernambuco, que em 2020 ele foi considerado o melhor carnaval da história, de acordo com o governo, veja só. Então, a Impetu, segundo a Impetu, a gente teve uma receita turística que atingiu uma marca de 2,3 bilhões, representando um incremento de 17,9% em relação ao ano anterior, que foi 2019, com o número de cerca de 2 milhões de visitantes no período carnavalesco, entre turistas e excursionistas, ou seja, 3% a mais que o ano anterior, que o ano de 2009. E logo depois do carnaval veio essa pandemia, né? E aí eu gostaria de destacar também um decreto, que é o decreto 48.809, de 14 de março, que o governo suspende, né, em função da pandemia, os eventos de qualquer natureza com público superior a 500 pessoas. E mesmo depois de 7 meses, né, da pandemia, a gente tem aí uma incógnita a respeito do carnaval. Né, o carnaval, eventos como o carnaval continuam ameaçados, assim como foi São João e outros eventos, né, oficiais. Então, aí a professora Lênia, a gente vem analisar sobre essas implicações, né, da pandemia, sobre o carnaval, tanto no nível turístico, mas no nível social, no nível cultural, no nível econômico, como ela falou mesmo no vídeo, né, que postou, e discutir o que é que a gente pode fazer hoje, qual o futuro da cultura e do turismo. Foi essas falas dela no vídeo. Então, eu peço, antes da fala da professora, que a gente desligue os microfones, coloquem as perguntas, observações, sugestões no chat, porque depois da apresentação da professora a gente vai ter um momento, né, de debate. E a professora Lênia, seja bem-vinda, né? Vamos dar início à fala, né, que tem como tema o Carnaval Cancelado, nota sobre a cultura e turismo na era da Covid-19. Bom dia, professora, seja muito bem-vinda. Muito bom dia e obrigada, Isabela, pelas palavras simpáticas. E antes de começar a falar no assunto, gostaria muito de realmente realçar que esta parceria, esta colaboração já tem 5, 6 anos pelo menos, portanto, nós continuamos a trabalhar juntos, vários projetos têm acontecido, mesmo fora do financiamento, mesmo fora do CAPES. O Carnaval tem sido um deles, esta pesquisa que temos feito. Ainda temos muita coisa para fazer com os dados todos e este ano esperamos contar com todos vós para nos ajudar, um ano fundamental para várias pesquisas que podemos fazer no Carnaval, porque nós temos dados já desde 2015 em Pernambuco. Gostaria também vejo caras conhecidas, a Lourdes, claro, o Sérgio, vejo outros nomes. É muito bom estar de volta a Recife, sem estar, mas ver estas caras todas e saber que continuamos aqui, continuamos a colaborar, a estar juntos e a pensar no turismo e também na cultura, que é muito forte em Pernambuco. Portanto, acho que tenho que agradecer imenso ao Sérgio pelo convite. Obrigada, Sérgio, por continuar a colaboração e o convite. Muito bom estar aqui. E espero dar algumas ideias. Infelizmente não tenho uma bola de cristal para dar as respostas. Portanto, talvez o meu vídeo fosse um bocadinho um teaser demasiado otimista, no sentido em que eu não tenho respostas, como quase ninguém tem, mas temos algumas ideias. Temos também um processo em que temos aprendido uns com os outros e certamente vocês desse lado terão também as vossas experiências, porque o Brasil tem tido vários episódios, tem sido muito afetado pela pandemia. Portanto, acho que temos toda a vantagem em trocar ideias e avançar com ideias. E é um bocadinho nesse sentido que eu também venho aqui hoje, portanto, venho apresentar alguns pensamentos, daí dizer que são umas notas, são alguns pensamentos,
e vamos tentar ter um diálogo e estamos sempre abertos à colaboração e seja o que for que possa continuar a partir daqui. E para os estudantes, para os doutorandos, os mestrandos que nos estão a ouvir, vocês têm muito a fazer e têm um papel muito grande em ajudar a resolver, ou pelo menos a lidar com toda esta situação da pandemia. Portanto, muito obrigada por estarem desse lado e espero que seja útil esta conversa. Portanto, eu tenho uma apresentação, não sei se poderei começar. Vamos ver aqui. Então... Como você está aqui no Recife, Lênia, você está agora pegando seu pendrive para colocar no computador, né? Para a gente ir abrindo. Está tudo pronto. Eu não estou a encontrar, realmente não estou muito habituada a usar o Google, estou habituada a usar uma série de outras plataformas e não me está a dar aquilo que eu quero, mas não faz mal, nós vamos fazer de outra forma. Vocês agora vão ver o meu ecrã e eu vou passar o ecrã, vou passar a apresentação. Isto tem aqui uma série de coisas e devia ser isto. Espero que estejam a ver o meu ecrã agora. Não, até o momento não. Não, então o que estão a ver? Só você. Só. Mas não está aqui alguma coisa que não está a funcionar. Eu vou dar uma sugestão, porque a gente teve um problema similar já em outros eventos. Se você sair e voltar para a reunião, talvez você consiga. Isso já aconteceu em outras situações. Está muito bem. Eu estou ainda aqui. Já está aqui. Agora apareceu. Ótimo. Não é preciso. Acho que não vai ser preciso sair. Estão a ver Tudo bem, agora? mas... tá. Agora tá começando a aparecer. Joia. Está aparecendo. Joia. Sim, joia. Eu espero falar devagar para que seja fácil compreender. Pronto, nós já dissemos isto. Eu organizei um pouco em digamos, 4 partes esta conversa. 4 capítulos. O primeiro é realmente pensar no desafio que temos à frente. No segundo, falar um pouco sobre este carnaval. E esta ideia, então, de olhar para o futuro, ver que soluções é que estão a ser encontradas e como é que podemos pensar num futuro pós-Covid-19. Portanto, todos nós sabemos que o mundo fechou temporariamente, em diversos momentos. A Covid, a pandemia veio trazer... desafios em que nunca pensámos. O turismo estava a ir tão bem, estava a desenvolver-se tão bem. Em 2019 houve mais 4% de chegadas de turistas, como podemos ver neste quadro, em que em janeiro a maio de 2020 houve uma quebra de quase 60%. E em muitas áreas tem vindo a ser de 70% a 90%. Isto foram expectativas já há uns meses que pensaram este quadro foi feito, essas estimativas foram feitas e nós pensámos em abrir, quando é que se ia abrir os países. E, claro, tem havido abertura, mas estas aberturas desde fronteiras e tudo têm sido muito mais devagar e têm tido um menor impacto do que aquilo que nós gostaríamos para o turismo. Portanto, estima-se que possa ir, o decréscimo possa ir até 78%, o que é brutal para um setor.
como nós sabemos. Portanto, podemos realmente falar de cenário negro, porque o turismo representou em 2019 7% do comércio global. Para alguns países chega mesmo a ser 20% do produto interno bruto e em pequenas ilhas chega a ser 80% do produto interno bruto. No geral, no global, em termos do mundo, sabemos que este choque pode reduzir o produto interno bruto ao nível global de 1,5% a 2,8%. E isto vai ter implicações, por exemplo, no nível de emprego, porque se pensarmos que o turismo vai sustentar 1 em cada 10 empregos, diretamente, as implicações são tremendas, muita gente a perder emprego. Outra implicação tem a ver com o facto de que o setor do turismo, é composto em 80% por pequenas e médias empresas. Ou seja, são estas as que são mais vulneráveis. Portanto, houve poucos setores que foram tão afetados e tão rapidamente afetados com a pandemia, e ao mesmo tempo a revolução tecnológica que nos permite, através da internet, num computador, marcar uma viagem, fazer um booking num hotel ou no Airbnb ou num cama e café, essa tecnologia revelou-se bastante impotente face ao vírus. E, como diz Becker, como é que podemos parar este vírus, não é? Através da tecnologia, quando temos que estar no mesmo local. E por essa razão o turismo ficou bastante afetado. Ora, quando olhamos para os discursos que têm vindo também na academia, na literatura, no que tem aparecido até na rede Trinet, que muitos de vós conhecerão, vê-se um bocadinho uma posição maniqueísta, quer dizer, ou é o desastre total da indústria, outros veem a oportunidade, uma excelente oportunidade. Há também uns que dizem que são a favor da indústria como está, a indústria do turismo, outros são contra a indústria como está a fazer as coisas. Enfim, há assim uns discursos às vezes um pouco extremos, mas concorda-se que há um grande impacto no turismo e há também uma oportunidade, ou poderá ser esta uma oportunidade em que, ao parar, quando recomeçarmos, podemos recomeçar de uma melhor forma. Então, Nepal coloca a questão, vamos continuar a fazer tudo como fazíamos, business as usual, ou vamos realmente aproveitar a oportunidade para fazer reset, para começar tudo de uma forma diferente. E acho que esta é uma das grandes questões que se coloca neste momento ao turismo. Então, há estudos que apontam para ver esta crise como um catalisador de uma transformação que o turismo realmente necessita, uma transformação na essência do que é o turismo e para que é o turismo, e veem alguns autores uma possibilidade para um turismo mais sustentável, um turismo mais justo e um turismo mais ético e responsável. Portanto, esta é, digamos, a ideia de que podemos ter uma oportunidade para melhorar o turismo, o setor do turismo, a indústria do turismo, a estes níveis. Ora, se olharmos para a cultura, porquê? Porque a cultura está extremamente ligada ao turismo, é uma das grandes bases do turismo, não sendo a única, é bastante grande. Nós vemos também que se o turismo foi rapidamente e ferozmente atacado pela pandemia, a cultura não foi muito diferente no setor cultural e criativo. Mais uma vez fala-se em perda de empregos na ordem dos 0,8% a 5,5%
só na região da OCDE e, claro, as vulnerabilidades que o setor cultural e criativo já tinham e que já se vinham falando acabam por ser acentuadas pela crise e pela pandemia. Também esta pandemia trouxe maiores desafios de conservação de património, porque, por exemplo, ao não poderem viver de outra forma, por exemplo, do turismo, pode haver menos respeito pelo património e mais mercado, mais comércio no mercado negro, quando isso não devia acontecer, de património cultural. Temos também mais pressões em termos de culturais, sociais, para as populações indígenas e minorias, grupos étnicos. E claro, e quando 90% destes locais, seja património mundial, seja museus, fecham as portas, os impactos na comunidade são tremendos. E alguns destes museus, estima a UNWTO, que os cerca de 13% poderão não voltar a abrir. Portanto, esta era uma estimativa desde há uns meses, 13% poderá não voltar a abrir. Portanto, é uma parte da cultura também que morre aqui. Ora, se pensarmos que o turismo cultural são cerca de 39% de todo o turismo, do fluxo turístico global, então esta ideia de pensarmos a cultura e o turismo juntos tem mesmo que ser, é importante. Isto já vem sendo dito desde há bastante tempo, foi reforçado também num relatório que escrevemos em 2018, que estas sinergias têm que ser mais valorizadas, devem ser mais valorizadas, os modelos de governança têm que ter isto mais em consideração. E, claro, havia muita questão, antes da pandemia, havia muito a questão de se falar na pressão sobre os centros urbanos. Havia muito turista em algumas cidades mais pequenas, como Lisboa, Amsterdão, Barcelona. Agora a questão é que não há turistas que cheguem. Pensando em Veneza, em que cerca de mais de 50% das pessoas que trabalham em Veneza estão ligadas ao turismo, neste momento não há muitos turistas. Então isso traz realmente problemas. Portanto, temos que olhar para a cultura e o turismo de outra forma. Porquê? Porque os efeitos da crise abrangem toda a cadeia de distribuição, não é só uma parte. Na produção, que não podemos fazer as mesmas coisas, temos limitações, temos também o consumo que não é o mesmo, os canais de distribuição que não são o mesmo, e todos são afetados ao longo dessa cadeia de distribuição. E não nos enganemos, porque os efeitos não vão embora muito rapidamente. Sentir-se-ão por anos, que portanto, os próximos anos não vão ser fáceis, nem no turismo, nem na cultura. E isto vai ter também consequências, não só, claro, económicas, mas também sociais, vai ter consequências culturais e até empresariais, nas atmosfera, da forma como se vivem as cidades e os locais que visitamos. Portanto, há realmente uma necessidade para políticas públicas e também para ações que vão além das políticas públicas, que suportem e que desenvolvam todos estes setores, em particular o turismo e a cultura. Ora, turismo e cultura, quando falamos em turismo e cultura, os festivais e outros eventos, como dizia a Isabela, que no Brasil eventos de mais de 500 pessoas não podem ocorrer, tem sido assim também pela Europa, em que neste momento não podemos ter mais de 30 pessoas no mesmo local. Quer dizer, as leis têm mudado, vão mudando também consoante os números, as estatísticas.
Mas o que é facto é que o património imaterial tem vindo a sofrer desde março, e gravemente, porque muitos eventos, muitos festivais foram cancelados ou foram adiados, e isso tem causado vários problemas para as comunidades locais. Que nos leva ao capítulo 2 sobre o Carnaval. O Carnaval cancelado, que é realmente um desastre a vários níveis, mas podemos ver também que neste momento, quer dizer, o Carnaval é a subversão da realidade, tem a ver com inverter o mundo, pôr o mundo de cabeça abaixo, mas neste momento o próprio Carnaval foi subvertido. Foi subvertido porque este vírus veio trazer algumas limitações ao Carnaval. Vamos ver algumas, vamos ver aqui algumas. Então, por exemplo, em Colónia não se podem juntar pessoas, mais uma vez, portanto o Carnaval com todos os grandes desfiles foi cancelado. É proibido ter muitos ajuntamentos. Já no início de setembro, em Portugal, o Vasta, Régis e Torres Vedras foram os primeiros a dizer que os desfiles de Carnaval seriam cancelados para 2021. O mesmo depois em Lolé. Torres Vedras decidiu ainda assim ter um tema que seria a máscara. Portanto, os vários tipos de máscara num Carnaval onde em Portugal se anda mascarado, e há as máscaras mesmo tradicionais. Então, temos aqui este jogo mesmo a tentar continuar e a ser contemporâneo no tema até mesmo do Carnaval. O grande Carnaval da Trinidade e Tobago, a mesma coisa, cancelado devido à pandemia. O Mardi Gras, em New Orleans, também ainda não se sabe, mas tudo aponta para que seja também cancelado. Está tudo à espera. Na Holanda, o ponto de interrogação continua. As pessoas querem muito, mas muitos grêmios, muitas associações de Carnaval já vieram dizer que não vão fazer desfiles. Portanto, mais uma vez, o Carnaval aqui terá uma visão diferente. No Rio também, agora no Brasil, foi também adiado. Não falam em cancelado, falam em adiado, esperando que em julho possam vir a fazer vir dançar no Sambódromo e fazer todos os desfiles. Em Olinda e Recife, isto foi o que eu consegui encontrar. Talvez alguém já tenha, do vosso lado, alguém já tenha notícias mais concretas, mas parece que primeiras eleições e só depois então é que se fala do que é que vai acontecer com o Carnaval. Mas na Europa nós temos também carnavais de verão, e há o grande carnaval em Londres, na região de Notting Hill, que é o Carnaval de Notting Hill, que também não pôde ocorrer da mesma forma. E o que eles dizem, a ideia que eles têm é: o Carnaval não vai ser parado, vai ser adaptado. Portanto, não vai ser cancelado como tal, mas vai ser adaptado. E eles fizeram várias coisas, aproveitando o online, para celebrar o Carnaval. A ideia é que não podemos simplesmente não celebrar, porque é mais do que um evento, é parte da cultura. Então, isto leva-nos ao buscar soluções, porque, como diz o carnavalesco Wagner Gonçalves, o Carnaval de 2021 não existindo, além de órfão de alegria, de folia, vai ficar muita gente órfã de trabalho.
Portanto, há alegria, há uma falta de alegria, de folia, mas também de trabalho. Estas são as consequências. E claro, se pensarmos que em Trinidade e Tobago o carnaval vale cerca de 100 milhões de dólares. A New Orleans, já as lojas já não venderam as miçangas, as vendas estão com menos 70%. No Brasil, a perda é estimada em 60 bilhões de reais. E em Pernambuco, 1,74. Portanto, tudo isto é um panorama difícil, mas não significa que não possamos fazer algumas coisas. Porque podemos pensar criativamente e ser um pouco inovadores e tentar encontrar soluções. Algumas que têm vindo a acontecer, por exemplo, em Lolé, apesar de não fazerem os desfiles, ainda vão colocar os elementos decorativos nas ruas para celebrar. Em Colónia, eles apelam a que as pessoas façam pequenos eventos, dentro das regras sanitárias, mas que não deixem de celebrar. Fala-se também, tanto na Holanda como algumas pessoas com quem falei em Pernambuco, pequenas celebrações, quanto mais não seja em família. Ir para a rua, ir para a praia, para casa e ouvir aquela música, oh saudade, saudade, tão grande saudade que eu sinto das pás e das vassouras. Então podemos fazer um pouco destas celebrações. Outra solução, ou pelo menos pequena estratégia, será difundir as atividades em música e dança online. Foi o que fez Notting Hill. Notting Hill foi para a internet e tentou também apelar e envolver as pessoas dessa maneira. E podemos sempre, mesmo através do computador, ou em pequenos grupos mais localmente, pensar em novos produtos, fazer concursos, competições online, apelar à criatividade em casa e tentar com isso, ainda que menos do que habitualmente, colocar a economia a mexer, mas também as pessoas a viverem o carnaval com alguma alegria, com a alegria possível. Então, isto foi muito especificamente sobre o carnaval, mas talvez olhando mais em geral e pensando como é que podemos estimular o futuro, incluindo os estudantes que estão, os mestrandos, os doutorandos, pessoas que estejam neste momento ainda a pensar o que é que podem fazer, como é que o podem fazer. Há talvez algumas tendências e prioridades que nós possamos trabalhar e pensar como é que podemos incluí-las na nossa atividade. Então, a Organização Mundial de Turismo indica 5 prioridades. A primeira é tentar mitigar o impacto socioeconómico. Portanto, há que fazer alguma coisa para que estas consequências não sejam tão graves. A segunda é aumentar a competitividade e criar resiliência. Temos que ser resilientes, temos que conseguir aguentar, incluindo tentar aumentar a competitividade para que continuemos no mercado. Fomentar inovação e transformação digital no turismo. Há ainda muitos pequenos negócios e são esses que normalmente têm mais dificuldade em estar na transformação digital. Portanto, fomentar isso a mais uma larga escala vai ajudar o turismo, o setor do turismo no futuro. E claro, fala-se muito em sustentabilidade e no crescimento verde, tentar ir por práticas mais sustentáveis, mais verdes, mais ecológicas, eco-friendly, como se diz em inglês, portanto, amigas do ambiente, promovendo também não só sustentabilidade
ecológica, mas também a sustentabilidade económica e a sustentabilidade cultural e social. E, por último, a quinta prioridade tem a ver com as coordenações e parcerias, para que realmente se chegue aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Portanto, continuar a trabalhar em parceria. Ora, para isso nós precisamos de políticas públicas que nos ajudem a otimizar estes recursos, que nos ajudem a trabalhar melhor as sinergias que existem entre o turismo e a cultura. Precisamos também de políticas públicas que apoiem outros modelos de negócio que não sejam só os tradicionais. Porque cada vez mais temos que ir à procura, temos de ser criativos até nos nossos modelos de negócio. A forma como trabalhamos pode não ser igual, temos que procurar outras formas. Então, empresas, trabalhadores por conta própria precisam de ter estas políticas adaptadas para que possam realmente ser apoiados. E, claro, apostar em várias formas de inovação a vários níveis, podemos falar um pouco sobre isso também. Há várias formas de inovação possível e também a digitalização e melhor acesso a redes móveis em zonas menos urbanizadas. Aquela ideia de que alguém não consegue entrar porque tem um problema de internet, lá está, todos nós sabemos o que isso é, mas com a melhoria das redes, sobretudo em zonas que têm realmente dificuldade de acesso, é muito importante. Ora, outra medida que para mim é uma das fundamentais é a capacitação. Capacitação, sobretudo neste momento a nível digital, de competências digitais, mas em vez de ficarmos de braços cruzados a ver se esta pandemia passa, vamos aproveitar o tempo e melhorar as nossas capacidades, aprender, tentar evoluir, tentar melhorar e sobretudo nestas competências digitais. Mas também quando olhamos para festivais e quando olhamos, por exemplo, para o Carnaval, competências em empreendedorismo, que podem passar por diversificação de produtos, mas também patrocínios, angariação de fundos e reforço de redes, tudo isso pode ajudar nos eventos, de maneira a que estes eventos sejam mais competitivos e resilientes. A mensagem: colaborar, colaborar, colaborar. Portanto, colaborar 3 vezes, porque é por aí que passa. Somos mais fortes se estivermos juntos, portanto, vamos juntar-nos, vamos arranjar formas de colaborar para conseguirmos ser mais competitivos, para conseguirmos ser melhores, para conseguirmos ainda sobreviver e brilhar no futuro. E uma forma de turismo que às vezes não é muito bem considerada, tem vindo a desenvolver-se, que é o turismo de proximidade. Olhar para aquele turista que é o nosso vizinho. Um mercado interno, que é o Being a Tourist in Your Own City. Portanto, ser turista na própria cidade, ser turista no próprio local onde vive. E até seja no país, na região, mas até na própria cidade. Descobrir a cidade de outra forma. E há algumas iniciativas interessantes que começam a virar-se assim, incluindo em turismo criativo. Portanto, estas são algumas das formas de estimular o futuro. Este é um início de um modelo, digamos assim, que junta estas ideias, em que, por agora, chamo-lhe Restart, em que temos uma estrela, o Star, e em que temos vários Res. A resiliência, a reciclagem de ideias, reciclagem de produto, em que temos a ideia também de reciprocidade,
esta ideia de que trabalhamos em sinergia, trabalhamos em conjunto, a ideia de reaproximação, reaproximar o outro, aquele que é o meu vizinho, mas também reaproximar pessoas, trabalhar para o social e reinvenção. Porque apesar de tudo, o que esta pandemia nos traz é este desafio, é quem somos nós e como nos podemos reinventar para o futuro, para, de preferência, um futuro ainda melhor. E, claro, isto só pode ser pensado com as ideias tendo como pilares a inovação, a criatividade e a sustentabilidade. Isto é que estes 3 pilares são essenciais para que todos estes 5 RES, trabalhem em conjunto para um futuro melhor e um futuro pós-Covid. Com ou sem pandemia, de preferência sem ela rapidamente, mas mesmo que ela fique, nós temos que continuar a trabalhar e temos que encontrar, ser criativos, novas formas de olhar para o futuro e de sobreviver e de brilhar como uma estrela no futuro. Portanto, conclusão, são 3 ideias de bolso para levarmos no bolso. Ideias bastante simples, ser flexível, adaptar, usar o que temos e inovar, pensar a nossa visão e as nossas estratégias, reinventarmos-nos e não parar, não cruzar os braços. Investir, apostar na capacitação, apostar na digitalização e apostar na colaboração. Temos que arranjar novas competências, fazer pesquisa, novos produtos, manter boas ligações com os nossos clientes, com quem nos vem visitar. Porquê? Porque o Carnaval não morre aqui. Não vai ser em 2021 e o Carnaval não vai morrer. O Carnaval, que é o Carnaval como nós o conhecemos, vai sobreviver, vai reinventar-se, vai transformar-se, como tem vindo a fazer ao longo de tantos séculos. E vamos continuar a celebrá-lo, ainda que de forma diferente, ainda que com mudanças. E para terminar, nesta ideia de mudança, podemos olhar para há vários séculos atrás, para este pequeno poema, em que Camões já dizia que se mudam os tempos, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E são estas novas qualidades que o turismo e a cultura têm que procurar, e eu estou muito confiante de que vão encontrar muito e boas soluções para estas mudanças e estes desafios. Obrigada. Muito obrigada, Lênia. Eu anotei aqui, acho que umas 5 folhas. Tem muita coisa para a gente... Falei demais. Não, de jeito nenhum. É porque é um assunto assim que tem uma discussão fantástica, assim. Você fica falando e a gente fica ao mesmo tempo aqui. Eu estava pensando várias coisas, várias possibilidades, né? No que você falava, eu fui anotando aqui algumas coisas para a gente começar ao debate. Já tem algumas perguntas no chat, o pessoal pode ir perguntando também. E eu destaquei 3 questões. Eu estava fazendo muito uma reflexão em cima do nosso carnaval de Pernambuco, né? Não tem como. Você vai falando e a gente já vai fazendo a relação com a nossa casa, né? Com o carnaval. Né? E tem uma coisa que eu acho que é muito interessante que você falou, nessa questão do mitigar os impactos socioeconômicos, porque a gente sabe que, eu vou ser rápida para a gente ir logo direto para o chat, a cadeia do carnaval, né? A gente sabe que tem uma cadeia enorme, a gente, nesse momento específico que estamos aqui, né, de outubro, a gente já está, por exemplo, a gente já está esperando a camisa do bloco, por exemplo, como é que vai ser o bloco, já estamos organizando fantasias, já estamos esperando
quem vai ser as atrações, né, dos eventos, das prévias dos blocos carnavalescos. Qual prévia a gente vai? Com que fantasia a gente vai? Né? Então, a gente tem realmente uma cadeia aí que está toda sendo muito ameaçada. Né? A cadeia, por exemplo, daquelas pessoas, os artistas, porque os blocos têm suas camisas, a gente compra antes e a gente fica esperando, por exemplo, quem é o artista que vai fazer a camisa do Eu Acho É Pouco. Tcharam! É aquele, né? E aí todo mundo fica esperando ansiosamente. Então, isso, a gente já se fala, inclusive, numa coisa que a Ana Carla Fonseca Reis comenta, que são genocídios de saberes. Né? A gente pode ter isso extremamente ameaçado, uma cadeia que está ameaçada, esses saberes do carnaval, que está ameaçado. A gente tem 7 meses de pandemia. Aqui no Brasil, o auxílio a essa cadeia está muito tardia. A Lei Aldir Blanc sequer foi implementada ainda. Então, assim, a gente tem 7 meses, a gente fala de genocídio de saberes porque a gente tem 7 meses que a gente não sabe o que essas pessoas estão fazendo. Essas pessoas que estariam nesse momento preparando a camisa do bloco, a estamparia, elas estão sobrevivendo de alguma forma, né? Isso é uma coisa muito, assim, isso que você fala de mitigar o impacto socioeconômico, né? Essa mitigação, ela está muito tardia, a gente já está em outubro, né? Chegando em novembro e a gente já está com o carnaval aí batendo a porta. É uma reflexão também, né? Porque existe toda uma cadeia, né, que envolve todos esses eventos, não é só o consumo, né, a produção, a distribuição, enfim, e essa realmente está ameaçada. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção do seu tema é o campo da subjetividade, né, essa coisa que você fala da subversão da realidade, né, eu penso no carnaval, tem um pesquisador muito interessante, não sei se ele está aqui, Rafael, que ele fez um artigo sobre o impacto da Covid no Carnaval de Recife, e ele fala assim, o que está ameaçado é o investimento público da festa, né? E é isso que está ameaçado. A festa em si, ela não, como você falou, ela não está ameaçada, ela vai acontecer, não que ela vai acontecer, mas ela vai acontecer de outros modos. Né? E eu gostaria de destacar isso, a questão que você fala desses desafios, as pequenas celebrações em família, as músicas online, os festivais online, a gente já teve isso, alguns exemplos disso no São João. Né? E tem uma outra questão também que a gente gostaria de destacar, que está ameaçado muitas vezes é o evento. A festa em si, a brincadeira ela não vai deixar de aparecer, né? Não vai deixar de existir. O evento ele pode estar ameaçado, mas a festa, o carnaval, a brincadeira, ele vai existir de outras formas. O São João foi um exemplo muito interessante de como que as festas elas deixaram de existir no nível mais macro, mas elas passaram a existir no nível micro das famílias, enfim. Porque a gente fala muito mais do evento, mas a festa ela é algo que envolve, né, que está na nossa subjetividade. Quem é de fato um bom pernambucano está esperando um ano. Tem uma música que é quem é de fato um bom pernambucano espera o ano e se mete na brincadeira. Então, a gente está guardando um ano. Né? E a gente tem que repensar esses 3 R's, 5 R's, 3, não, 5 R's, que você fala é importantíssimo para a gente pensar essa reinvenção do carnaval. E, por fim, a última coisa, a última questão que eu queria destacar para a gente começar o debate seria, não menos importante, e tem a ver com a pergunta que está no chat, depois eu falo, as questões que envolvem aqui especificamente o cancelamento, o adiamento do carnaval. Que elas sejam pensadas no campo da saúde pública, que elas sejam realmente pensadas no campo da pandemia. Então, a gente tem visto muitas vezes a pandemia sendo utilizada como mote, a gente está aí, você falou que o carnaval em Pernambuco ainda não foi definido, porque, infelizmente, a pandemia tem sido utilizada como mote político, conservador, religioso e fundamentalista, né? A gente, infelizmente, no que tange ao cancelamento do carnaval, né? Existem outras implicações aí que são implicações no campo, a gente está em vias de uma eleição aí, e a gente tem visto que as discussões, se elas tiverem sido realizadas no campo da pandemia, no campo da saúde pública, mas infelizmente isso não é o que a gente tem visto. Elas têm sido trabalhadas de um campo eleitoreiro, politicagem, não de política, no campo da politicagem,
que envolve questões conservadoras, fundamentalistas, e, enfim, né, de cancelar o carnaval por esse medida, então, por essas questões, e não por questões de saúde pública, infelizmente. E aí, quando você pensar alternativas, né, essas políticas públicas para otimizar recursos e sinergias, infelizmente, agora a gente não tem visto isso, né? A gente tem uma disputa política conservadora enorme que está por trás do cancelamento do carnaval, né? Infelizmente, é isso que eu digo, está se usando a pandemia como mote. Em vez de chamar os fazedores, em vez de chamar toda a cadeia que faz parte do carnaval para conversar, para dialogar, para pensar esses 5 R's, por exemplo. Vamos pensar junto. Isso, não, infelizmente, no que tange ao carnaval pernambucano, recifense, isso não tem sido pensado, né? Bom, eu vou, não sei se você queria falar algo, a gente já passa para o chat, para as perguntas do chat, tem as pessoas falando. Como é que a gente faz? Eu ainda tenho som? Tenho. Não, acho que são excelentes pontos e claro, podíamos estar aqui vários dias a discutir, mas eu gostaria de pegar no seu último ponto, na questão da politicagem e das politiquices, como nós dizemos, não sei se também usam esse termo aí no Brasil, nós dizemos politiquices, acho que vocês dizem politicagem, é a mesma coisa. E não só para o carnaval, mas para muitas outras coisas. Política, mais do que saúde pública, tem sido o grande problema da pandemia. Em vários países. E muitas vezes isso também se vê nos números. Quanto pior a política, quanto mais a politiquice, mais os números, a estatística se reflete. Eu não tenho prova científica ainda disso, mas eu tenho seguido os números em vários países e vê-se o que é que tem acontecido no Brasil, vê-se o que tem acontecido nos Estados Unidos, vê-se o que tem acontecido no Reino Unido, vê-se o que tem acontecido na Espanha, em que os políticos não se entendem, ou em que há há grandes interesses por detrás de tudo isso. E, por exemplo, o carnaval, além do dito mote fundamentalista religioso, eu imagino que o carnaval não tem por trás grandes corporações, talvez excepto alguns patrocínios no Rio. O carnaval são pequenas empresas, são empreendedores, são estes trabalhadores. Ou seja, qual é o interesse de manter um evento que dá dinheiro aos pequenos e não dá dinheiro aos grandes? Porque não retirar, porque é também uma forma de poder, não é? Retirar a nossa cultura, retirar, em vez de empoderar o pequeno, é retirar-lhe o pouco poder que ele tem e o pouco brilho nestes eventos. Eu acho que isto é preciso ter algum cuidado e é preciso estarmos realmente atentos a todas estas lógicas. Vocês conhecem melhor o Brasil, estão aí, sabem o que se passa, mas eu tenho visto isto em vários países. E acho que é bastante importante falar nisto. Mas talvez haja outras questões. Sim, eu vou aqui para o chat. Sobretudo o carnaval de rua, né? Eu falo muito assim, e quando algumas falas minhas eu fico pensando no carnaval de rua. Não o evento do carnaval, a produção do mega evento, né? Dos palcos, dos shows, mas do carnaval de rua. Esse realmente é o que eu estou me referindo. Deixa eu ir para o chat. Tem algumas perguntas aqui. O Luiz fala, professor Luiz, a questão é que o carnaval, menos em Recife, é um mega evento. E para o seu sucesso já é necessário um planejamento prévio e que já deveria iniciar. Né? Então, imagina o dilema do poder público quando a decisão para cancelar ou não o evento. Né? Envolve aí uma mega estrutura. Não é? Deixa eu ver aqui, deixa eu passando.
Sim, só para responder a isso, as decisões políticas, mesmo sem a política, a decisão política de terminar um evento, de fechar fronteiras, como tem acontecido noutros países, de fechar, como por exemplo na Holanda, na Bélgica, começaram-se a fechar restaurantes por um mês. Tudo isto tem implicações muito grandes ao nível económico. E social também, porque, claro, a questão, por exemplo, que se tem vindo a falar muito da saúde mental, não é? A saúde mental tem sofrido também. Portanto, não são decisões fáceis. Mesmo quando têm que ser tomadas, não são fáceis. O Daniel pergunta aqui, pessoal, não sou de Pernambuco, uma pergunta para vocês que vivem a realidade, eu acho que já foi respondida. Essa decisão de decidir o Carnaval 2021 só depende da eleição. Teria um viés eleitoreiro ou realmente se dá pela indefinição de como a pandemia vai andar? Acho que Luciana até respondeu, é um viés totalmente eleitoreiro, né? Já foi pensado em Recife, sobretudo, a decisão de cancelar, mas ela não tinha uma perspectiva, como eu estou lhe falando, ela não tinha uma discussão sobre saúde pública, era uma discussão extremamente politiquices, era de politiquices, e aí foi adiada essa decisão porque essa sinergia não acontece, né, o que a professora Lênia chama a atenção, né, gostei muito das políticas públicas para otimizar esses recursos, essas sinergias, infelizmente não acontece, tem que ser um diálogo muito maior, é uma decisão importantíssima e que precisa ser dialogada com todos os que fazem parte, né, da cadeia e que não é feita. O Fernando Bueno fala, a perspectiva emanada por esse modelo de restart está para enfrentar ou apenas para reinventar o modelo hegemônico de produção e consumo de viagens e turismo? É o Fernando Bueno, da Unesp. Você entendeu, Lênia, a pergunta? A perspectiva emanada por esse modelo... Encontrei. Para reinventar o modelo de produção... Essa questão vem também um pouquinho naquela ideia de estamos pela indústria ou estamos contra a indústria, que eu também disse que é um pouco esta dicotomia, não é? Eu acho que nós não temos que ser manicaístas, não temos que ser ou preto ou branco, não temos que ser ou a favor ou contra. Portanto, não tem que haver um só modelo. Este modelo que eu uso para repensar, e eu referi também, há modelos alternativos. Já existem alguns alternativos e é esses que nós temos que procurar, modelos alternativos. Com a pandemia, o que se está a ver é que realmente existem esses modelos alternativos, mas são as grandes corporações que estão a conseguir sair bem, ou pelo menos melhor, de toda a crise. E o que nós temos de tentar é não deixar que outras cadeias, de cadeias de produção, cadeias de distribuição, que não vão abaixo, como no Carnaval, essas pequenas. Há também as grandes, em grandes carnavais, há grandes interesses, claro que sim. Mas lá está, o pequeno artista que faz a t-shirt, a senhora que coloca as lantejoulas, há toda uma série de pessoas que às vezes não estão sequer como empresas e que precisam de algum apoio. E às vezes, claro, se houver uma política pública que facilite, melhor, porque é muito difícil fazermos tudo sozinhos. Mas se houver colaborações para nos tornar mais fortes, às vezes podemos fazer, e vocês aí têm casos em que não vamos esperar pela política pública. Vamos fazer. Nós precisamos de alguma coisa, não vamos estar à espera. Primeiro, porque há diferentes interesses, porque há politicagem, porque há interesses políticos, além de interesses económicos, etc. E também porque vai demorar muito tempo e nós não vamos ter 5 meses, 1 ano, 2 anos até que a política entre em vigor.
o processo burocrático das políticas públicas são muito longos. Não são feitos para o nosso tempo em que é tudo tão rápido e precisa de ser ágil, não é? Como o agile marketing e essas coisas. Nós temos que ser ágeis também no turismo. E isso realmente acho que temos que reinventar estes modelos. Portanto, eu acho que vai haver vários diferentes modelos que vão surgir. Quando a pandemia passar, ou quando nós nos habituarmos a uma nova realidade com a pandemia. Quando a pandemia fizer parte da nossa vida. Esperemos que não, esperemos que passe. Mas, se não passar, nós temos que continuar a pensar nas viagens, no turismo, vamos continuar a pensar em tudo, no carnaval, e as coisas vão ter que acontecer, mas poderão ter de acontecer de uma forma diferente. Tem uma fala da Vanice, Lênia, você tocou no aspecto fundamental, por ser um grande evento de interesse do setor público, o maior interesse é o retorno econômico, em detrimento dos benefícios socioeconômicos para o local. Não sei se você queria comentar alguma coisa. Claro, é muito difícil, hoje em dia, tudo é medido pelo impacto económico. Não é? Estamos agora a assistir, desde há alguns anos, na área de eventos, sobretudo, temos vindo a assistir a uma mudança e a uma tentativa de ver o impacto sociocultural, sobretudo social mesmo. Aliás, nós escrevemos qualquer coisa, não foi, Carla, sobre isso? Há 1 ano ou 2. Vai sair agora. Mas há também um interesse da política e de vários atores em falar neste impacto. Mas realmente, quando estamos a falar, quando vamos a reuniões com os decisores políticos, ou quando vamos a reuniões, o que as pessoas querem mesmo saber é a parte económica. E claro, e a parte económica está muito ligada, porque, por exemplo, o artista até pode fazer a camisola, a camisa, como é que vocês dizem, não é? Para o carnaval, até pode fazer o desenho, pode produzir. Mas e quem vai comprar? Se não tem dinheiro? Se a senhora que vende as bebidas no carnaval, porque não há gente, não vai vender bebidas, ela não vai ter dinheiro para comprar a t-shirt. Então, quem vai comprar? Se os próprios compradores não têm. Portanto, a tal cadeia é importante e acabamos sempre por chegar à parte económica. Agora, nós também chegamos à conclusão, sobretudo na cultura, e a pandemia, de uma certa maneira, veio provar isso. Porque quando estávamos todos fechados em casa, o que é que nós fazíamos? Nós precisávamos da cultura, nós precisávamos da música, nós precisávamos cada vez mais de ver um filme, precisávamos de fazer alguma coisa com as nossas mãos, precisávamos de ser criativos, precisávamos de ir para a cozinha, cozinhar algo diferente, aprender algo. Portanto, a pandemia também veio provar que realmente nós temos capacidades e temos uma necessidade da cultura, a vários níveis. E temos necessidade também de sair e de estar com pessoas, em eventos e em viagem. Eu continuo, talvez chamem-me utópica, mas eu continuo a achar que o turismo vai crescer tremendamente quando se puder viajar. Acho que vamos ter um pico tremendo e depois vai baixar um pouco, não é? Para níveis mais... Mas eu acho que vai... Porque as pessoas não querem, as pessoas estão cansadas, querem algo de novo, querem ver coisas novas. Então, mal possam, vão viajar. Nem que seja no próprio país.
E vocês têm um país tão lindo, tão grande, não é? Que tem muito para viver e para fazer. Olênia, para além dessas questões, né, de política, eu me lembrei aqui do São João, por exemplo, de Caruaru. Ele aconteceu, né, no período do auge, do ápice da pandemia. E que o São João, ele envolve, além dos eventos, dos mega eventos, dos shows, envolve outras cadeias aí, outras questões, a comida, o fogos, né, a música. Então, e aí foi se encontrando, Sérgio, que é de Caruaru, conhece bem essa realidade, foi se encontrando algumas alternativas, inclusive em Caruaru, eu sei disso porque na época eu estava em Gravatá e lá pega a TV de Caruaru, né? E aí foi se encontrando algumas alternativas, inclusive para as pessoas que fazem comidas, delivery de pamonha, delivery de canjica, e as pessoas acabaram até, teve uma pessoa que vende a pamonha, e ela foi entrevistada e disse, estou vendendo mais do que o carnaval, aliás, o São João passado, porque entrou na onda do delivery da pamonha, do delivery das comidas, dos fogos. Então a gente tem que pensar para além dos eventos, né, dos mega eventos, porque envolve toda uma estrutura e toda uma cadeia dos micro que estão ali, dos pequenos, que podem fazer alguma coisa. Inclusive os festivais, eles aconteceram, as festas aconteceram porque os festivais online, eles aconteceram, São João de Campina Grande aconteceu via online. Esse restart que você fala, né, a gente pensar outras possibilidades para incrementar toda a cadeia, evidentemente para além dessas questões eleitoreiras, mas o carnaval, ele vai acontecer, né? É uma festa, né? Faz parte da nossa tradição, da nossa cultura. Sim, o São João não vai morrer, vamos todos dançar forró um dia a Caruaru, o carnaval não vai morrer, mas há aqui algumas implicações. Seria muito interessante saber se essas pessoas que foram para o delivery, para essas que começaram a fazer o takeaway e usar esse tipo de serviços, se vão continuar, porque provavelmente descobriram um novo modelo de negócio, não é? E a questão está aí, vamos como adaptar e pensar quais são essas formas de adaptar mesmo para os mais pequenos ou para os trabalhadores independentes, e aí é a criatividade, como é que nos vamos adaptar, o que é que podemos fazer, mas também saber, lá está, daí a capacitação, a ideia da capacitação. Temos que aprender a fazer. Porque há muita gente que não sabe trabalhar online, que não sabe vender, que não... Então tem que aprender todo esse processo, seja pelo Instagram, pelo Facebook, mas tem que haver uma aprendizagem de como funciona, digamos, o mundo online, ou quais são as possibilidades, e aí também o mundo digital poderá, mais uma vez, ajudar. Isso. Tem algumas perguntas aqui, a Carla falou, a questão eleitoral não está deixando para trás o carnaval, já há um aumento e reabertura dos leitos em alguns hospitais, irão esperar passar a eleição para retornar alguns protocolos. Quero dizer que é mais do que o carnaval em geral, quero dizer que é mais do que carnaval é geral, a politicagem, né? Isso a gente tem que pensar para além, né, dessas questões. O Sérgio faz uma pergunta, uma questão transversal ao tema e que a Lênia mencionou durante a apresentação é o overtourism. Você acredita que voltaremos ao normal do antes da pandemia ou haverá realmente uma mudança estrutural na atividade turística? Sérgio, eu não usei overtourism, não gosto da palavra. Então evito usar, mas é um termo que se tem usado bastante, teve uma popularidade muito grande, os mídias pegaram muito, e eu acho que a questão do overtourism foi sempre um bocadinho mediatizada e colocada de um fenómeno complexo de uma forma demasiado simples. É um fenómeno complexo que ao dizer overtourism, culpa
culpabiliza o turista. O turista, eu escrevi um textinho que ainda não saiu, mas há de sair, em que, quer dizer, até há pouco tempo, com o overtourism, culpa-se o turista porque vem muito, e agora fala-se em undertourism, porque agora não vem. Então, queixamos que ele vem e depois queixamos que ele não vem. Ele ou ela, a turista também pode ser. Eu acho que eu falei, por volta de junho, julho, falei com alguém em Amsterdão, porque Amsterdão é uma destas cidades que está cheia no centro, algumas ruazinhas, não são todas, algumas ruas estão cheias de gente e as pessoas que vivem nessas ruas sofrem bastante. Sofrem no sentido em que é o barulho, é o lixo, é a falta de respeito por quem está e é simplesmente o não poder ir à loja do lado, porque é tanta gente que não é agradável. E Amsterdão ficou vazio, uma cidade que ficou vazia, como muitas outras, e aí houve pessoas que se começaram a queixar. Os residentes até gostaram de alguma forma um bocadinho um alívio, não é? Daquela pressão. Mas em junho, julho, eu já falava com alguém que trabalha na Câmara, na Prefeitura de Amsterdã, e me diziam que sim, os turistas já estavam a voltar e que já se notava que eram os mesmos comportamentos, o mesmo tipo de turista, o mesmo comportamento. Portanto, há aí uma tendência para continuar, acho que sim, vai haver o normal, vai haver uma certa tendência, a não ser que as próprias cidades tomem medidas e procurem, por exemplo, um tipo diferente de público, tentem fazer. Agora a questão tem a ver com a cultura, muitas vezes. Em Amsterdão as pessoas querem ir ver certas coisas. Quando se vai a Paris, quer-se ir ao Louvre e à Torre Eiffel. Toda a gente tem que tirar a foto na Torre Eiffel. Então é isso que causa pressão, são as pessoas que querem ir aos mesmos pontos, então quando é muita gente. Eu acho que é capaz de haver algumas mudanças, mas a pressão turística e a pressão até de mobilidade de pessoas não vai desaparecer, ela vai voltar. Agora, o que vamos fazer com isso? Eu espero que consigamos fazer melhor do que estávamos a fazer. Isso, tem mais duas perguntas aqui, professora, do professor Luiz Henrique. Uma outra perda que teremos com o cancelamento é a perda da indução da lealdade atitudinal, ou seja, o turista que nunca veio ao Recife, ao vir no período do carnaval, ele sente o desejo de retornar fora de época do carnaval. Então, nesse sentido, os destinos precisam acentuar as promoções, principalmente em redes sociais, para tentar reverter essa lacuna. E uma outra pergunta da Fernanda Vieira: o turismo sendo reinventado e inovação com a nova era tecnológica, seja provável que daqui a alguns anos o turismo será 90% virtual, tecnológico? Vamos começar pela Fabiana. Luís, é isso mesmo, espero que não e acho que não. Porquê? O turismo tem muito a ver com, e não só, mas tem muito a ver com o estar no local, o estar num sítio e o estar com outras pessoas. Mesmo quando vemos o turismo de praia, temos que ir à praia, temos que sentir o sol. E ainda inventaram umas luzes, mas ainda não é o mesmo que estar na praia, no sol, não é? E não é o mesmo que estar a provar a comida no local. Portanto, a comida tecnológica e virtual não tem o mesmo sabor. Portanto, eu acho que não. Agora, acho que vai haver mais digitalização, as pessoas têm mais probabilidade, portanto, vai haver formas diferentes de comprar o destino turístico, talvez, de viver o destino turístico. Nós já vimos isso com as redes sociais, as pessoas já estão
mesmo quando viajam, já estão sempre no telefone, não é? Já usam muito, portanto, isso vai fazer parte. Mas acho que não vamos só viajar no computador, não vamos só viajar com inteligência artificial e realidade aumentada. Acho que isso vai fazer parte da nossa experiência como turista, mas não vai ser o principal. E além disso, nós vemos, por exemplo, com os eventos, as pessoas, cada vez mais, há eventos que reúnem pessoas, porque as pessoas precisam desse contacto. Elas, mesmo inconscientemente, elas querem fazer parte de um grupo, elas querem estar 2, 3 dias num festival, seja carnaval, seja um festival de música, em que estejam com pessoas que gostem das mesmas coisas, em que conectem, em que se sintam algo seguras. Talvez o carnaval, pronto, dependa a quem se sinta segura, a quem não sinta, mas em que estão ali realmente para estar com outras pessoas e viver aquilo com outras pessoas. Portanto, eu acho que é bastante importante e acho que isso não vai desaparecer. E além disso, com a pandemia, talvez seja exatamente o oposto. É que agora estamos com este distanciamento social, eu acho que as pessoas mal possam, vão andar a abraçar e a beijar todo mundo. Não é? E em relação a a questão do Luís Henrique, de voltar ao Recife, pode haver essa perda, se não houver o carnaval, pode haver realmente essa perda. Eu imagino que talvez se pudesse pensar em como chegar a este turista que não sabe que quer vir ao Recife, mas que gostaria. Mais ainda, porque, como eu disse, se realmente houver, como eu espero que haja, um grande aumento nas viagens, porque toda a gente vai querer viajar, o Recife pode estar lá na primeira escolha dessas pessoas. Agora, aí é uma questão de posicionamento e de marketing do destino turístico. E essa questão gerou várias discussões aqui no chat. Estou a ver. A questão da reinvenção do turismo, a Marília fala é melhor chamar de outro tipo de coisa do que turismo, é virtual. A Poliana fala da questão da experiência e gerou um grande debate a respeito dessa questão da virtualização, né? Das virtuais aumentadas, se elas vão ou não. Que impacto também isso vai ter em termos de turismo, né? A Marília fala, é preciso uma atualização urgente do conceito ou não devemos chamar turismo, ou é turismo ou é virtual. Melhor mudar o conceito, pois não voltaremos atrás. O virtual está posto, a atividade será mais híbrida, ao meu ver, pois sempre queremos o contato, a experiência local, humano. E já tem umas discussões de que o virtual, ele estimula cada vez mais a você conhecer o real, né? Acho que sim. Nós, inclusive, fizemos uma pequena investigação com uma colega que estava aí, que foi também, lá está, do grupo de Pernambuco, fizemos na questão da cama e café com a Beatriz, e aí era muito também, realmente a pessoa encontra online, mas depois a experiência tem que ser offline, e isto é muito importante, faz parte. Como diz a Poliana, não é? A tecnologia agrega a experiência, mas não substitui. Portanto, tem que haver sempre ali uma parte que é muito real e é física. E é essa parte que faz com que depois haja uma ligação emocional que traz a pessoa de volta. Não é? Daí a importância que o Luís estava a dizer, não é? Das pessoas virem ao carnaval e depois quererem ver mais, quererem ver de uma forma diferente. Portanto, a presença é fundamental. Agora, tudo que a tecnologia pode facilitar isso de várias maneiras, pode inclusive expandir, pode prolongar no tempo, não é? No espaço. E há várias maneiras de pensar como isso pode ser feito. E acaba corroborando com isso que o Luís falou, né? Dos destinos precisam acentuar essas promoções, de repente aliar a tecnologia nesse sentido,
para ter essa lealdade atitudinal, né? Pode ser aliar a tecnologia, a tecnologia pode ser um aliado nessa coisa de promoção de um destino e de repente você instigar o turista, olha, tá aqui, não esqueça de nós, né? Estou a ver aqui, volta no carnaval. estou a ver aqui uns comentários do virtual estimular, não é? Que algumas pessoas veem uns tours online e depois querem ir fazer. Isso aconteceu, isso foi uma discussão interessante com museus. Quando os museus, alguns dos grandes museus, começaram a fazer tours virtuais, como por exemplo o Louvre ou o Rijksmuseum em Amsterdão. Quando começaram a colocar muita coisa online, as coleções, então e agora, se está tudo online, as pessoas não vêm. Então isso podem fazer o tour, se podem fazer a visita online, as pessoas não vêm. O que é que aconteceu? As pessoas vieram mais gente apareceu. Então serviu porque as pessoas querem ver ao vivo aquilo que veem no computador. Exato, a criação do tour carnavalesco virtual, o João. Ai, que ótima ideia! É verdade. Ou até um mini carnaval que dê o cheirinho do carnaval, não é? Podemos ter várias iniciativas, vários carnavais, fazer um concurso de como é que cada família, cada grupo celebra o carnaval, colocar tudo online. Não é? Sim, a questão da limitação do turismo mais social, que era um pouco, não só o virtual, mas pensarmos na questão como é que o turismo pode ser mais social e ser mais amigável para vários tipos de pessoas, com vários tipos de contexto socioeconómico. Tour virtual. Aconteceu umas questões assim, muito parecidas com as quadrilhas. Eu faço a reflexão em torno do São João do Caruaru, porque é um evento também que aconteceu na pandemia e que foi cancelado, e que as quadrilhas encontraram a partir da virtualização. Elas dançaram quadrilha, fizeram seus encontros aí dos quadrilheiros de forma virtual, né? A tecnologia, no caso, ajudando nessa questão. A Poliana fala, né, algumas experiências já virtuais, gastronômicas, inclusive, a gente já teve festivais gastronômicos de forma virtualizada, né? Além dos eventos em si, das músicas, das lives, né? A gente teve outras experiências muito interessantes que auxiliaram. É claro, há aqui alguém que diz que não é parecido a questão, quando se vê, não é parecido, sobretudo para quem já viveu, não é? Não é a mesma coisa. E isso viu-se também no festival, no Carnaval de Notting Hill. As pessoas diziam, falta, claro que falta, mas não queremos deixar que passe despercebido, portanto fizeram uma série de atividades. Agora, a questão virtual, por exemplo, na gastronomia, não sei se fizeram no São João, uma forma também de atrair público é, por exemplo, ensinar a cozinhar as comidas típicas do São João. Não é? Ter um turismo criativo, um início de apelar ali ao turismo criativo, não é? De fazer a participação ou o engajamento, como vocês dizem aí, do consumidor, do visitante, do turista, já a tentar apelar e ver. Por exemplo, fazer em casa e depois ver se realmente no local se sabe ao mesmo ou se sabe diferente. Talvez o sabor muda no local. Muito bem, sim. A Carla está falando aqui de uma chefe, né, que trabalha com turismo de base comunitária na comunidade de Ilha de Deus, né? Ela fez uma experiência muito interessante. As pessoas compravam o ingrediente
né, da comida em casa, recebiam em casa e num certo horário ela ia ensinar como fazer o prato, né, que é a referência dela, que é o sururu, né, o sururu. Então, são exemplos interessantes desse restart, né, dessas reinvenções, né, que está acontecendo no campo da cultura, do turismo, frente a essa pandemia. Eu acho que são experiências muito importantes de serem mencionadas e que a gente pode, de repente, trazer para o campo da cultura do carnaval, por exemplo, né? A Marília fala, a experiência é um teaser, algo para estimular a ida futura, vale a pena, a realidade aumentada está aí para isso. Eu acho que a gente tem, Carla fala, eu entendo que essas descobertas ampliam o repertório dos empreendedores. Eu acho que a tecnologia veio realmente com essa pandemia, até a gente mesmo teve que entrar nas aulas, as aulas online, de uma forma... Teve que aprender mesmo ali a se reinventar. Né? E muitos de nós vão usar isto de outra forma, da mesma forma, vamos ver, mas temos agora a competência. E realmente eu acho que os empreendedores são o mesmo. É claro, talvez não ganhem tanto e não têm o contacto social, mas é uma forma de manter o contacto, a tal reaproximação, não é? Procura uma reaproximação com as pessoas e mantêm pelo menos alguma renda, conseguem ganhar alguma coisa para se irem mantendo. Alguns podem até ser tão bem sucedidos que de repente todo o mundo se abre, não é? Porque daí depois já não é só quem está em Caruaru ou onde esteja, mas pode ser até noutras regiões do Brasil. Pode enviar para outras regiões do Brasil. E aí houve algumas aqui, eu lembro-me também em Portugal, onde fazem tapetes, os tapetes de Arraiolos. É uma cidadezinha, é uma aldeiazinha pequena, onde fazem os tapetes à mão. E eles vendiam muito para, sobretudo, imigrantes que vinham e depois levavam o tapete. E deixaram de vender tapetes. O que é que fizeram? Começaram a fazer pacotes para as pessoas aprenderem a fazer almofadas como se fosse o tapete. Quer dizer, não era tanto, claro, aquilo que ganhavam era muito menos, mas já ia dando para sobreviver e era uma forma de tentar dizer os tapetes continuam aqui e manter as pessoas ligadas àquela forma de tapete. Temos aqui... Sim, sim. Sim, vai haver muita gente, mesmo no Carnaval, que o Denis está a dizer que as pessoas se vão juntar, vão juntar, mas é preciso, lá está, ter consciência o máximo possível, porque colegas como o vosso, Bruno, não é, que está no hospital, não deviam estar no hospital. Isto não devia acontecer. Todos nós temos de ter algum cuidado. E, por exemplo, na Holanda, o ano passado, a Holanda, só o sul da Holanda celebra o Carnaval. Eu deixo-vos adivinhar, onde é que vocês acham que o Covid-19 bateu em março? Onde é que foram os números na Holanda? Foi no sul. E foi por causa do Carnaval, foi nas celebrações do Carnaval, em que as pessoas ainda nem sabiam muito bem do Covid, juntaram-se, porque ali juntam-se grandes grupos também, e ao juntarem-se, o vírus espalhou muito naquela região. Mais do que em qualquer outras da Holanda. Portanto, o Carnaval pode ser perigoso em termos de saúde pública. Claro que se nós não tivermos, se as pessoas também não tiverem, é isso que tem que se notar. Eu falava com um amigo aqui há uns meses em África.
e no Mali, ele está no Mali, e ele dizia, as pessoas aqui não podem parar, porque parar um dia ou dois significa morrer de fome. Quer dizer, nós na Europa, felizmente, podemos parar um dia ou dois, na maior parte dos países. Mas lá não é a mesma situação, portanto nós temos que ver o contexto também, não é? E o que é que significa, o que é melhor. Morre-se de Covid ou morre-se de fome? Não é? Em alguns países essa é a situação. Em algumas ações. É. As pessoas não aguentavam, pois esse é o grande problema, que as pessoas estão cansadas e a saúde mental também conta. E eu acho que esse vai ser o grande desafio em termos de saúde. Mas eu não sou especialista de saúde, portanto não ouçam o que eu digo na parte da saúde. No turismo ainda podem ouvir, e na cultura também, mas na saúde eu não sou nada especialista, mas tenho a sensação, olhando por exemplo também para os nossos estudantes, que têm tido dificuldades, porque é muito difícil estar sem o contacto social. Nós também, mas acho que os estudantes, os mais jovens, ainda mais, sentem mesmo essa necessidade. E o carnaval, como dizia o Wagner Gonçalves, não é? Aquele carnavalesco, é folia, é alegria. E nós todos vamos ficar órfãos dessa alegria, pelo menos por um ano. Mas vamos tentar ter um pouco de alegria e esperar que no próximo ano, quer dizer, não no 2021, mas 2022, que possamos voltar ainda mais fortes. Isso. Gente, nós já estamos se aproximando, né, do fim. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa a fazer aqui no chat? Alguma pergunta? E Daniel fala, isso só prova que o modelo econômico mundial precisa ser revisto. Meio óbvio, até. Não é normal uma pessoa não poder parar de trabalhar um dia porque passa fome, e outros poderem ficar uma vida inteira sem precisar trabalhar. Tem algo errado aí nessa equação. A pandemia só desvelou isso. Exato, né? Desigualdades, as nossas desigualdades ficarão muito mais expostas. É verdade. A pandemia veio, e também no turismo veio, no turismo, na cultura, todas as dificuldades, porque nós não falámos muito aqui, mas tem toda a parte das minorias, dos grupos étnicos, toda a questão da discriminação, das condições precárias dos trabalhadores em turismo, em cultura. Quer dizer, isso só veio ser acentuado pela pandemia. Veio desvelar ou revelar ainda mais. Isso, o fato é que precisamos desse restart, né, professora? Eu gostaria, Helena, de agradecer, né, em nome do Programa de Pós-Graduação em Hotelaria e Turismo, a palestra, né, de fato, a gente fica aqui, tem mil coisas, né, envolvidas e são reflexões bastante importantes a respeito de um tema tão rico, né, e a gente tem muitos desafios pela frente. Acho que a sua fala mostrou quanto desafio nós temos e precisamos pensar sobre isso, não podemos sair deixando para amanhã, né, são coisas que precisam ser pensadas agora, né, o carnaval está aí e a gente precisa se reinventar, né, esse restart, esses 3 5 R's, a gente precisa disso, e a gente precisa fazer isso agora, nesse momento. Não deixar para o último minuto. É verdade. Exato. Proativo, sempre. Isso, inovadores e criativos. Eu gostaria de agradecer, professora, mais uma vez, e convidar a todos, a gente está finalizando a primeira parte, convidar a todos para hoje à tarde. Hoje à tarde a gente tem a fala do professor Salomão com a palestra Crimes contra a Vida Selvagem, Cultura e Superstição, qual o papel dos agentes do turismo no contexto do pós-pandemia, das 14 às 15h30. E em seguida a gente tem a fala do professor Fábio Carbone com o tema Audácia da Esperança, Sociedade, Fator Humano e Turismo 5.0 no pós-Covid-19, das 15h30 às 17h, que estão todos convidados. Sérgio, você encerra.
Obrigada, professora Marcela. Já que estamos nessa realidade diferente, né, do virtual, sem mestre de cerimônias, eu faço esse papel. Mas é muito bom porque eu aproveito para agradecer a Lênia mais uma vez, mas também a Isabela, né, porque eu acho que a discussão foi riquíssima, tanto que a gente viu aí o chat cheio de perguntas e comentários. A gente viu também que o número de participantes se manteve muito constante, o que mostra que realmente tanto a fala de Lênia como o debate que seguiu prendeu a atenção das pessoas, o que é muito bom. Então, eu gostei muito dessa primeira mesa, eu acho que foi, assim, abrimos com chave de ouro, espero que consigamos fechar também com chave de ouro à tarde, tenho certeza que vai ser muito interessante. Mas, Lênia, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, pelas contribuições, pelo debate, né? Todos aqui com muitas saudades de você, então, bom vê-la, mesmo que seja de forma virtual por enquanto, mas em breve, quando a gente puder, né, você vem nos visitar, nós vamos visitar você também. Sim, vamos muito continuar. Obrigado. Muito obrigada a todos e a todas. Obrigada ao Sérgio. Espero que o Bruno se recomponha muito rapidamente. Os meus pensamentos são também para ele. E cá estamos para discussões, para colaborações e vamos continuar certamente esta colaboração e estes contactos, porque afinal é colaborar, 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 não é? Portanto, nós também temos de continuar nesta senda. Muito obrigada a todos e muito sucesso. Eu espero juntar-me em algum momento durante a tarde, mas muito sucesso para o resto do evento e obrigada por organizarem. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos pela presença e nos vemos, espero, todos vocês de volta às 14 horas aqui no horário do Brasil. Um abraço para todos, tchau, tchau.